Semana passada foi Santa Ceia e eu não pude estar aqui. E o Espírito Santo tinha me dado uma palavra para ministrar. Fiquei a tarde toda de domingo passado lendo, estudando. Já tinha preparado a mensagem de palavra durante a semana, aquilo que Deus tinha falado. E a hora que eu me levantei, para trocar de roupa, para vir para o culto, eu tive uma dor muito forte no rim. Era uma dor insuportável. Quem já teve cólica de rim sabe. Eu não conseguia nem esticar meu corpo. Eu tinha vontade de chorar e a dor não passava. E eu queria estar aqui, não podia assistir. Participei do culto com os irmãos. Assisti não, né? Participei do culto com os irmãos uma parte. Assistindo pela internet. Mas Deus tem as suas formas de trabalhar. Deus tem sua maneira de manifestar a glória. A palavra foi muito abençoada. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é sempre, né, irmãos, poderosa para falar conosco. E no final da semana passada, eu tive uma experiência com Deus. E eu havia orado, como eu disse aqui, que Deus, Ele é um Deus de muito perto. Ele é um Deus muito próximo de nós. E vou começar desde o início para você entender. Algum tempo atrás, eu orei assim: Deus, eu vou abrir meu coração para a igreja, tá? Eu disse assim: Deus, a igreja hoje tem os pastores, auxiliares trabalhando e são muito ativos no ministério. E eu me questionando e disse assim: Deus, o Senhor levou o meu esposo e me deixou. Olha só como que a gente é, né, irmãos? Falei, e o Senhor me deixou com uma responsabilidade muito grande. Falei, não é fácil, Deus. E eu me lamentando com o Senhor. E não é fácil, Senhor. Cuidar de uma igreja, de pessoas. Visitar, porque eu visito, tá, irmãos? Eu visito. Eu não fico falando, porque não vejo necessidade, porque Deus sabe. Eu vou atrás, vou cuidar. Mando mensagem quando não consigo falar, ou ir até a casa da pessoa. Estou sempre buscando. E a minha vida, meus filhos, mais do que ninguém sabe, é o ministério. É 24 horas. E eu lá falando com Deus. Eu disse, Deus, a igreja precisa de um pastor homem. Eu falei, a igreja precisa, Pai, de um pastor homem. Me dá sabedoria, me dá direção. E não que não tem, irmãos, temos o pastor Vinícius. Mas Deus entende a minha oração. Que eu perdi o meu companheiro. Né? E não estou me pretendendo casar de novo não, tá? Deixa eu só deixar bem claro para a igreja aqui. Não é isso que eu estou querendo dizer. Tá? Sinto muita falta do meu marido. Sinto muita falta do meu esposo. E fiz a minha oração durante a noite, na madrugada. Oro todos os dias de madrugada, irmãos. Todos os dias estou orando pela igreja, orando por você, colocando diante de Deus. E eu disse assim, Deus, as minhas forças são pequenas. Eu queria fazer mais, Pai. Temos trabalho com casais, precisamos fazer. Temos trabalho de muitas coisas dentro da igreja e precisamos fazer, Senhor. E eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. E eu acordei de manhã
E Deus me deu uma palavra, Abacuque 2:1. Ele disse assim, eu queria ler, está no meu celular, a linguagem que eu li, não está aqui. Deus disse assim para mim: mantenha-te no teu posto e defenda o teu baluarte, e eu ouvirei a tua queixa. Pastora Ana, acho que está com a palavra aberta ali. Eu falei, tá bom, Deus. O Senhor quer que eu me mantenha no meu posto? Beleza. Vou obedecer, Pai. Defender o meu baluarte, defender naquilo que eu acredito. Tá bom, Senhor. Eu vou defender aquilo que eu acredito. Eu acredito nesse ministério, eu acredito na igreja 100% família, eu acredito no ministério com crianças, eu acredito no ministério de evangelismo, eu acredito no ministério de casais, e eu acredito que o Senhor está comigo. Eu falei, então eu vou defender essa causa. E o Senhor disse, e eu ouvirei a tua queixa. E o Senhor me pegou de um jeito, irmãos, e falou muito ao meu coração. Eu pedi perdão para o Senhor. Deus me perdoa por ter feito essa oração e falado dessa forma. Falei, o Senhor me perdoa, Pai. Aí quando foi semana passada, sexta-feira, não estou saindo fora da mensagem não, tá? Vocês vão entender. Eu fui dormir, já era quase 2 horas da manhã. Não conseguia dormir. E orando, porque o meu WhatsApp tem muitos pedidos de oração, irmãos. Tem muitos pedidos de oração. Tem muitas coisas. Não fico só com coisinha não, na internet. Embora eu não fico muito olhando no celular, como eu disse, nas redes sociais. Não sou muito de ficar no Instagram, Facebook, não. Mas tem muitos pedidos de oração, e glória a Deus por isso, porque eu sei que Deus é fiel e Ele faz. E todas as vezes que eu vejo, às vezes eu nem me manifesto, mas eu oro, eu coloco diante do Senhor, porque Ele precisa saber. E já era quase 2 horas, 2:30 da manhã, e eu não conseguia dormir. Eu falei, Jesus, eu não consigo dormir, Pai. E lá eu de novo. Aí eu peguei no sono, dormi. Era 6:30, quase 7 horas da manhã. Uma voz muito forte me acordou, dizendo assim, Zéfere, desse jeito, irmãos. Eu acordei, abri meu olho. Falei, Deus está me chamando. Na hora, eu falei, Deus, eu nunca ouvi essa palavra. É esse nome que o Senhor me chama no céu? Eu acordei assim, despertada, irmãos. E uma voz muito autoritária me chamou. Eu falei, Deus, o que é isso? Deus disse assim, coragem. Eu sentei na cama. E Ele disse, filha amada, por que tens tanto medo? Não foi eu que te chamei? A presença de Deus invadiu o meu quarto de tal forma, irmãos. E eu comecei a chorar, e orar, e falar com Deus. E parecia que aquele lugar fumegava. Fumegava da presença de Deus, fumegava. Aí eu fui procurar o significado. Porque quando Deus fala comigo e a palavra vem e eu não entendo, eu vou buscar. Eu vou lá no hebraico, no grego, que é a origem da Bíblia, da onde veio. Eu falei, Jesus, eu nunca ouvi essa palavra que o Senhor falou para mim. O Senhor me chamou dessa forma. Aí eu lá pesquisando, disse assim, todas as vezes que Davi subia ao monte para olhar as ovelhas do Pai e falar comigo, Zéfere invadia aquele lugar, que é o vento suave e a brisa do Espírito. Ah, irmãos,
Aí eu me senti abraçada por Deus, eu me senti cuidada por Deus. Senhor, eu te entendo. E eu te obedeço, Pai. Eu caí de joelhos no quarto. E a presença de Deus foi me enchendo. E aquele dia para mim foi como fogo, irmãos. Por isso estou dizendo para você, Deus não está longe de você. Busque uma experiência com Ele. Busque o que Ele tem para você, para que você não saia do propósito. Eu tenho feito isso. Deus me dá direção, me dá discernimento, me mostra para onde ir, o que devo fazer. Essa semana assim eu disse, Deus me dá estratégias. Senhor, eu quero estratégias. Eu vejo muitas vezes a igreja, os irmãos faltam. Tem domingo que os irmãos não vêm, tem domingo que vem, tem domingo que não vem. Tem quarta-feira que a igreja está cheia, tem quarta-feira que tem poucas pessoas, tem domingo que tem pouco, tem bastante. E o Deus me dá estratégia, me dá estratégia, me dá estratégia, Senhor. Irmãos, eu fico orando todo dia, toda hora, e clamando ao Senhor para que essa igreja encha. Aí Deus falou para mim, você não precisa de estratégia, a igreja precisa de unção. A igreja precisa de sede. A palavra está sendo ministrada. O poder está sendo derramado. As pessoas precisam ter fome. Irmãos, tenha fome das coisas de Deus. Tenha desejo pelas coisas de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é pregada nesse altar. Essa palavra que vem da Bíblia, ela é derramada aqui. E a gente tem visto hoje muitas pessoas se perdendo. Muitas pessoas sendo influenciados pelo mundo, sendo influenciados pelas coisas que são atrativas lá fora, deixando o momento de comunhão com Deus dentro do corpo de Cristo, a igreja. A Bíblia diz assim, olha, por que eu preciso congregar? Quando Deus chamou a Pedro, Jesus chamou a Pedro e disse assim, sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Presta atenção. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que significa isso? Quando eu estiver congregando dentro de um corpo, de uma comunhão, o diabo não prevalece contra mim. Ah, mas eu assisto culto pela internet. Vou dar um exemplo para você aqui. Quando você sai do seu serviço, lá para 5, 6 horas da tarde, você passa em frente daquela padaria. Está assando o pãozinho, filãozinho quentinho. E o cheiro vai longe. Quem já sentiu esse cheirinho? E o pãozinho doce, para quem gosta daqueles pãozinhos com creme em cima, assim, você até enxerga, até os olhos brilham. Só de imaginar. Não é assim? Só que se você não entrar dentro da padaria e comprar o pão, aquele cheirinho te satisfaz? Matou a sua fome de sentir o cheiro do filãozinho lá na rua? Imediatamente você abre sua bolsa ou abre sua carteira e fala assim, deixa eu ver se tem umas moedinhas aqui para mim pegar, pelo menos uns 2 filãozinhos para levar para casa. Quem já fez isso? E aí a gente se sacia. Na igreja, na casa do Senhor, se nós passarmos por ela, nós podemos até entrar nela, mas se não comermos o pão, nós vamos sair com fome. Está cheirando a presença de Deus aqui nesse lugar. Olha o que Deus fez nesse início de culto. Ai, que cheirinho da presença de Deus. Nossa, que cheirinho da presença de Deus. Mas eu fico assim. Mata a fome, irmãos. Mata a fome comer. Mata a fome entrar, mata a fome orar, mata a fome levantar as mãos e falar com Deus.
A gente sabe que a presença de Deus, ela não é arrepio, ela não é... Quer sentir arrepio, irmãos? Fica sem blusa esses dias de frio e sai na rua. Não é dentro da igreja que a gente tem que sentir arrepio. Dentro da igreja a gente tem que sentir Deus queimando em nosso coração e as coisas mudando, sendo transformadas. Nós precisamos ser transformados. Não adianta a gente entrar aqui e sair da mesma maneira. Não adianta a gente entrar xingando e sair xingando. Não adianta a gente se reclamar porque o culto terminou tarde. Às vezes a gente vai numa festa de aniversário, termina meia-noite, irmãos, e a gente nem olha no relógio. Ai, por que o culto termina tão tarde assim? Vai no hospital. Domingo passado eu precisei ficar no hospital. Cheguei lá, o médico falou para mim assim, olha, se você deve estar com uma pedra no rim. Irmãos, a pedra desapareceu. Se ela estava lá, não sei onde ela foi parar, né, filha? A Stephanie me levou. Eu só sei que eu sangrava, irmãos. Literalmente sangrava. Eu fui porque eu estava preocupada. Cheguei lá, o médico falou assim para mim, se essa pedra tiver nesse canal, você vai daqui para o centro cirúrgico. A Stephanie entrou comigo dentro do consultório, não foi isso? Vou chamar um médico cirurgião urologista e você vai para o centro cirúrgico. Naquela hora, meu coração apertou, eu travei, as lágrimas começaram a querer descer. Falei, Deus, eu não quero ir para o centro cirúrgico, eu não quero ir para o centro cirúrgico. Aí fiz todos os exames e deu só uma infecção. E lá no hospital, ela disse assim, olha, vai demorar para ficar pronto o exame, tá? É de 2 a 4 horas. Eu não poderia olhar no relógio, irmãos, e falar assim, mas eu preciso ir embora 9 horas. 9 horas eu tenho que estar na minha casa, porque eu tenho que jantar, porque amanhã eu vou trabalhar, 6 horas da manhã. Eu tive que esperar os exames ficarem prontos. Por que nós viemos para a igreja, irmãos, e reclamamos do horário, reclamamos do banco, reclamamos de não sei o quê, reclamamos da água, reclamamos do papel, reclamamos da toalha, reclamamos da entrada da porta, reclamamos dos irmãos que estão trabalhando? Sabe o que significa isso? Barriga cheia. Falta de fome pela presença de Deus. Falta de desejo de estar aqui para orar, para buscar e falar, Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor vai falar para mim hoje, Deus? Se nós entrarmos na igreja, irmãos, e sairmos reclamando, perdemos tudo que nós recebemos dentro da igreja. Eu aprendi isso desde o meu início da conversão. Ó. Tem muita gente que entra na igreja e fala assim, mas eu recebi uma palavra de cura, mas eu não fui curado. Eu recebi uma palavra de uma promessa sobre a minha vida, mas eu não recebi ainda. Posso falar uma coisa para você, irmãos? Eu não vim para falar isso. Como está isso, ó? Quais as palavras que têm sido ditas lá dentro de casa? Quais são as palavras que é dita quando sai da igreja? Será que numa reuniãozinha de grupos de irmãos estão pá, 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 e descendo a língua? Como está a nossa vida com Deus? Eu tenho orado, Deus, me dá estratégia. E Deus disse, o que precisa é unção. A unção, ela quebra o jugo. A unção, ela despedaça o pecado. Ela transforma a nossa vida. Só que eu não posso buscar unção por você. Eu posso ensinar o caminho. Eu posso mostrar. Os pastores podem mostrar o caminho. Quantas ovelhas se perdem no meio do caminho, mesmo o pastor falando assim, olha, é aqui, vem aqui, ó, anda por aqui, não vai ali, não pisa lá. Irmãos, nós sabemos que o mundo está aí, ó, engolindo as almas, engolindo as pessoas, levando para o inferno, levando para o abismo. Jesus está voltando, como a Stephanie ministrou aqui. Será que Jesus olha para a nossa casa espiritual e vê um lenço dobrado que Ele colocou, dizendo que Ele vai voltar a comer ali naquele lugar?
Jesus Cristo está voltando. Precisamos estar firmados. Eu trouxe isso aqui, olha, para pregar hoje. Essa aqui é a mensagem hoje. Isso sou eu. Isso é você. Um vaso de barro. Um vaso sem valor. Um vaso desprezado. Um vaso desse tipo aqui, irmãos, eu não coloco na mesa da minha cozinha. Eu gostaria, irmã Lúcia, traga esse vaso para mim, por gentileza. Opa, obrigada. Se fosse para você escolher, qual vaso você colocaria na mesa da sua casa? Qual? Acho que eu não preciso falar, né? Esse aqui, eu colocaria lá no fundo da minha casa, no meu jardim, para colocar talvez uma violetinha dentro, ou num cantinho embaixo do rack, ou não sei de onde, lá onde você pode ter na sua casa, para colocar algumas coisas que eu não uso, um prego, um alfinete, um papelzinho, né? Uma rosquinha de brinco, uma chave que quebrou, só ficou aquela argolinha lá, mas vai que uma hora eu preciso. A Bíblia diz: eu sou o vaso de barro. Eu sou um vaso de barro. Para que o poder, a grandeza e a glória dele esteja dentro de mim. Eu carrego, você carrega o que é de mais precioso, irmãos. Nós vamos ler esse texto da Bíblia. Ele está dentro de você, ele está dentro de mim. Eu não fui chamada para ser um vaso para enfeitar. Eu não fui chamada para ser um vaso de chamar a atenção dos outros. Eu não fui um vaso para ser orgulhoso. Eu não fui um vaso para ser exaltado. Eu sou bonito, você não. Imagina a conversa desses dois vasos aqui, olha. Olha, eu sei fazer, olha as flores dentro de mim, você não. Ah, você precisa aprender comigo. Olha aqui como eu sou lindo. Não é assim, Jesus faz. Jesus fala: você é o vaso de barro, com falhas, com defeito, para que a glória que você carrega seja minha. Vamos ler lá? Irmã Lúcia, por favor, por gentileza. Senão dá de quebrar, ele é fininho, é um vidro. Vamos lá. É cedo ainda. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Do versículo 7 ao 11. Paulo ministra a mim e a você através dessa palavra. Você pode acompanhar aí. Mas temos
esse tesouro, ó, em vaso de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados, somos pressionados. Olha, eu e você. Em todos os lados, nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Deus está conosco. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Paulo aqui está dizendo que a grandeza e o poder que nós carregamos é dele. Irmãos, o dom de tocar, de cantar, de cooperar, de lavar, de abrir a porta, não é meu, não é seu. Sabia disso? O dom de pregar não é do pastor Pedro, da pastora Ana, da pastora Valéria, do pastor Ayrton. Dele. Eu não subo aqui em cima desse púlpito, irmãos, achando que eu sei demais para falar por você. Pelo contrário, quando nós pegamos a palavra para ministrar, a gente nem sabe o que a gente vai falar. É assim? Totalmente usados por Deus. Às vezes nós somos esmagados o dia inteiro, irmãos. Os irmãos, mídia, os irmãos que cantam, e olhamos para nós e falamos assim: eu não sou capaz, eu não tenho como subir nesse lugar hoje, eu não consigo, não posso colocar uniforme porque eu não estou bem. E Paulo diz: abatidos, mas não destruídos, porque a glória que é manifesta através daqueles que fazem é dele e não de nós. Deus não escolhe pessoas, irmãos, que têm a voz eloquente, que falam palavras bonitas, que são formadas em não sei quantos cursos de teologia. Deus não escolhe pessoas que têm vários cursos de recepção, de músicos. Temos que aperfeiçoar, sim. Temos que buscar conhecimento, porque a Bíblia diz. Mas ele fala que ele escolhe as coisas fracas e loucas e desprezíveis desse mundo, não sendo nada, para mostrar que a glória e a grandeza é dele. Eu já vi, irmãos, pessoas pregarem a Bíblia sem leitura. Não sem leitura porque não leu a Bíblia, sem formação, sem escolaridade, sem diploma. Eu conheci uma irmã chamada Joaquina. Eu não sei se alguém aqui conheceu ela. Olha só, tem uns irmãos aqui. Conheceu também, né, irmãzinha? Irmã Joaquina. Irmã Vicentina. Ou melhor, Virgínia, lembra? Virgínia é a tia do Arnaldo, meu esposo. Nunca foi numa escola. E a sede era tão grande pela leitura da palavra. Todos os dias pegava a Bíblia e abria e orava: Deus me ensina a ler.
aprenderam a ler com o Espírito Santo e pregavam a Bíblia e liam. Como pode isso? O poder e a grandeza dentro do vaso é que faz. Hoje, irmãos, temos buscado muito conhecimento e pouca unção. Temos que buscar conhecimento, irmãos? Precisamos buscar e estudar? Mas não podemos depender disso. Precisamos depender da unção. Antigamente, sabe como se procurava uma namorada? Um namorado? Olhando os joelhos. Lembra disso, pastora Ana? A gente congregou junto na nossa mocidade. Os moços, irmãos, naquela época, verdade, estou falando sério. Porque naquela época as meninas usavam saias até no joelho. Tá? Não é até no joelho, é até no joelho. E os moços procuravam para ver se elas tinham marcas no joelho, de dobrar o joelho e orar. Porque seria uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa mulher de Deus, uma boa administradora do lar. Sabe o que mais me encantou no Arnaldo? Quando eu conheci ele, ele fez um voto com Deus aos 17 anos. Todos os dias da vida dele jejuar. E ler a Bíblia. Todos os dias. Isso me encantou. Hoje, jovem, temos jovem aqui. Como que você procura sua namorada? Ah, eu quero uma namorada que tem um corpo violão. Um cabelo na cintura. Moça, como você procura o seu namorado hoje? Eu quero um moço musculoso. Eu quero um moço que me encante. Não tem problema se não ora, não. Não tem problema, não. Isso não tem peso. Casa, irmãos. Casa, jovem. Casa com uma mulher que não ora. Casa com um moço que não ora. Casa. Você sabia que o índice de divórcio hoje, para cada 100, 70 se divorcia? Por um casamento mal feito? Porque casou com a beleza, a aparência. Só que quando levou para dentro de casa, irmãos, não era um gatinho, era um dragão. Não era um ursinho, era uma serpente. Eu disse isso daqui esses dias no encontro das mulheres. Casou com um príncipe encantado. Quando chegou em casa, só ficou com o cavalo. O príncipe caiu no meio do caminho. E a mulher leva coice todos os dias. Não é brincadeira, irmãos. Não é brincadeira. A responsabilidade de estar diante de Deus, buscando pessoas que oram. Vamos voltar à mensagem. Existe o tesouro em vaso de barro. Tesouro de um lado e o barro do outro. A excelência e o poder sendo de Deus e não de nós. Deus nos ama e manifesta o seu poder em nós, mesmo sendo humanos. E o objetivo é destacar o que Deus tem e não o que nós somos. Existem as nossas limitações e as nossas fraquezas.
Paulo fala aqui sobre nós experimentarmos o poder de Deus através das nossas vidas, mesmo sendo barro. É muito importante nós entendermos isso. Nós somos cheios de falhas. Somos um vaso de barro. Mas nós precisamos nos humilharmos diante de Deus, para ser cheio da presença de Deus, cheio da glória dEle, cheio, irmãos, seja manifesto em nós aquilo que nós carregamos. Existe um versículo da Bíblia que diz assim, que a boca fala do que o coração está cheio. Do que o nosso coração está cheio, é o que nós transferimos às outras pessoas. Somos cheios de falha. Como que nós vamos ser moldados, sendo cheio da presença dEle? Sendo cheio, buscando. Quanto tempo faz que nós não lemos a Bíblia? Quanto tempo faz que nós, talvez, não passamos 15 minutos de joelhos dobrados lá na nossa casa, orando e falando com Deus? Quanto tempo faz que eu não faço um jejum? Eu quero a vida mudada, eu quero ser transformado, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero que a unção venha sobre mim, eu quero ser um vaso usado por Deus, eu quero carregar aquilo que Deus tem para mim. Eu preciso buscar, eu preciso, assim como Paulo diz aqui. Vamos ler em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 a 29. Paulo fala em suas cartas a respeito das suas lutas contra a sua carne e as suas limitações, que fala sobre a nossa capacidade de fazer a obra de Deus, sendo impossível sem a unção do Espírito Santo, que capacita o homem dependendo sempre da graça de Deus. Paulo nos mostra isso nesse texto que nós vamos ler agora. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Olha só, uma pausa aqui para nós. Pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados. Poucos, estou falando aqui, olha, para nós, filhos de Deus, que trabalhamos e fazemos a obra, e lutamos, e oramos, e buscamos, tá? Não estou falando de fazer a obra simplesmente colocando um uniforme, vindo aqui pregar, tocar, não é isso não, tá? Nós somos chamados por Deus com um propósito. Então pensem no que vocês eram antes de ser chamados. Pouco de nós era sábio. Poucos de nós, né? Segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobres nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Você já percebeu, irmãos, como Deus trabalha conosco? Comigo é assim, tá? De vez em quando, a gente leva umas palmadas do Senhor, né? Lembra daquele hino que a gente cantava antigamente? Peraí. Quero ser como criança, te amar pelo que és. Presta atenção, ó. Voltar à inocência e acreditar em ti, a vírgula. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, tomo minha independência, não quer? E deixo de simplesmente crer. Não é?
Tem hora que a gente precisa voltar e falar para Deus: Deus, eu quero ser como uma criança inocente. Acreditar e depender de Ti. Não quero me achar grande demais. Achar que eu estou crescendo na posição. Porque quando a gente começa a pensar desse jeito, irmãos, a gente leva uma rasteira. Porque Deus faz a gente voltar ao lugar e nos mostra quem nós somos. E mostra que nós somos barro. E dói. E dói. E aí a gente volta a orar. A gente volta a jejuar. A gente volta a ler a Bíblia. A gente começa a chorar desesperadamente diante dele e aos pés dele. Senhor, tem misericórdia de mim. Aí Deus mostra e fala assim: você está vendo como você não é grande? Você está vendo como você é barro? Você está vendo que tudo que você carrega é meu? É o que Paulo está dizendo aqui. Ele dizia, a Bíblia fala, irmãos, que Paulo foi um dos homens que mais pregou. Paulo, ele foi um dos homens que mais viajou para levar a palavra. São quantas cartas que ele escreveu? Me ajudem aí os pastores. 13 cartas. Ele visitou 13 cidades. Ele fez isso 2 vezes. Viagem missionária. 2 vezes. Se você pegar o mapa lá no final da Bíblia, você vê os trajetos que Paulo fez. Que ele andou. Ele dizia assim, que ele foi reconhecido como o apóstolo que mais propagou a palavra de Deus. Só que ele diz assim, só que no entanto, foi-me colocado um espinho na carne, para mim lembrar que eu sou pó, que eu não sou ninguém. Paulo diz isso lá em suas cartas. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 31, diz assim, olha: para que, como está escrito, quem se glorie no Senhor. Sabe, não se glorie, irmãos, nós não podemos nos gloriar em nós. Nós não podemos achar que nós somos o bambambam. A gente não pode achar que a gente é insubstituível. É a pior besteira que a gente faz na vida, irmãos. É achar que a gente é insubstituível, que só a gente sabe, que só a gente faz. Pior besteira. A Bíblia fala que aquele que se gloriar, se glorie no Senhor. Dizendo assim, eu não tenho condições, Pai, mas a Tua glória está comigo. Eu não tenho capacidade, Deus, mas o Senhor me ajuda. Vai comigo, Deus. Eu não consigo. Glorie-se no Senhor. Reconheça que tudo que nós fazemos é para Ele. Tudo. Paulo estava citando um texto da Bíblia em sua carta aos Coríntios, lá de Jeremias. Em Jeremias, lá no início, já falava isso. Mas quem se gloria, gloria-se nisto, em compreender-me, conhecer-me, pois eu sou o Senhor. Quer se gloriar? Quer achar que tudo que a gente faz não vem de nós, de maneira nenhuma? Reconheça que venha dele. Portanto, a Bíblia está dizendo que tudo vem de Deus. A nossa capacitação, não só na igreja, irmãos, até lá no trabalho, lá fora. A capacitação vem dele. Sabe aquele projeto que ninguém consegue resolver lá no seu trabalho e de repente Deus te dá uma sabedoria que você fala assim, nossa, mas como é que eu consegui resolver isso? Quem já experimentou isso? Fala assim, como que eu consegui? Não é de mim. Não é de mim. Sabe, irmãos, aquele parafuso que ninguém acha para encaixar na máquina e você vai lá naquele certeiro e você vai...
Aí seu chefe fala assim: como que você fez isso? Foi o Senhor. Foi Ele. A capacitação profissional que você tem, a faculdade que você tem, a empresa que você tem, o carro que você tem, o dirigir, pilotar um carro, não veio de você, foi dele. Isso é graça. Eu não merecia, mas Ele me deu. Glória a Ele, toda a honra e toda a glória para o Senhor. É a Bíblia que fala isso, irmãos. A nossa salvação vem dEle. A salvação, Deus não escolheu eu porque eu era bonitinha. Ele não escolheu eu porque eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua, que eu dei um lugar para alguém se sentar, eu dei o lugar na fila do banco para a pessoa passar na minha frente, dei uma esmola lá na esquina. Não. A Bíblia fala assim que a salvação ela não vem por obras, para que ninguém se glorie. A salvação não é porque a gente é bonzinho, que Jesus escreveu o nosso nome no livro da vida, não. É que a misericórdia dele foi muito grande e ele olhou para mim, ele falou: se eu não salvar essa coitada aí, ó, ela vai para o inferno. Venha, filha, não tenha medo, eu te chamei. Venha. A salvação, ela é dele. Não brinque com a salvação, irmãos. Vou fazer uma encenação aqui. O crente, espero que eu não caia, tá? Nós temos uma linha, irmãos, para nós andarmos. A gente tem, tá? A gente fala assim: eu estou aqui no mundo, eu posso fazer o que eu quiser. Não pode, não. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala para mim assim: Valéria, vai lá dar uma voltinha no mundo, depois você volta no domingo na igreja, pede perdão e tudo certo com você, tá? Não brinca, irmãos. Não brinca. Tá? Não brinca. Salvação perde. Então nós temos uma linha para trafegar. A gente fala assim: então eu vou andar no limite da linha. Orem aí para cair. Eu vou andar no limite da linha. Aí a gente olha, a gente fala assim: nossa, até aqui está tudo bem comigo. Olha só, eu continuo orando, eu ainda oro em línguas, eu ainda sinto a presença de Deus, ainda sinto arrepio nos cultos. Então está tudo bem. Eu acho que eu vou dar um passinho mais para cá. Mais um pouquinho, sabe? Vai ter festa do peão lá em Americana, essa semana. Eu vou lá. Eu vou lá. Não tem nada demais. Eu vou numa reunião de amigos, está todo mundo enchendo a cara. A Bíblia fala que eu não devo beber, mas eu estou orando em línguas ainda. Vai andando. Chega uma hora, irmãos, o Espírito Santo vai embora. Porque ele fala que ele não habita em casa suja. Deus não habita em lugar sujo. Aí a pessoa começa assim: culto de jovens? Não vou não. Culto de oração na igreja de segunda-feira? Eu não, imagina, estou tão cansado, já fui no culto de domingo. Para que orar? Eu oro na minha casa mesmo. Culto de quarta-feira para aprender mais sobre a palavra de Deus. Um aprendizado tão profundo da palavra de Deus que está sendo ministrado, culto de quarta-feira. Não, eu leio a Bíblia na minha casa mesmo. Imagina, tem internet, tem o... Como que é? Site? GBT? Isso, inteligência artificial. Para os leigos, é inteligência artificial. Oh, vergonha, Jesus, eu vou aprender. Né? Eu pesquiso lá. Pode pesquisar, irmãos, não tem problema não. Não é errado não, tá? Só que confere com a Bíblia.
confere com a palavra para ver se aquilo lá está andando junto com o ensinamento da palavra. Imagina, ir lá hoje no culto de sábado, o pastor Pedro, tem 5 lá fazendo janta. Não vou fazer falta, né? Eu não vou fazer falta, não. Vai esfriando, irmãos. A gente vai esfriando. Quem já percebeu que quanto mais a gente dorme, mais a gente quer dormir? Acontece isso com vocês também? Se você levanta todo dia 6 horas da manhã, beleza, deu 6 horas, vamos levantar para trabalhar. Aí chega no domingo, você olha no relógio e fala, glória a Deus, é 6 horas ainda. Posso dormir mais 2, 3 horas, vou levantar às 9 hoje. Levanta às 9. Quando é 10 horas, a gente está assim, ai, que sono. A gente acaba de almoçar, ai, eu vou deitar, estou com sono. Na vida espiritual, irmãos, também é assim. Quanto mais a gente dorme, mais a gente quer dormir. Quanto menos a gente ora, menos a gente quer orar. Quanto menos a gente lê a Bíblia, menos a gente quer ler. Quando a gente vem para Jesus, a gente vem num fogo, irmãos. É que nem casados em lua de mel. Se precisar pegar a Bíblia e ler um livro por dia, lê. Quando vem para Jesus. Sabe por que eu estou falando, comparando com um casal, irmãos? Porque a Bíblia fala que Ele é o nosso marido, Jesus é o nosso marido e nós somos a noiva. Tá? Não estou fugindo da palavra, não. Aí, passou um ano de conversão. Ler 3 capítulos por dia, tudo bem. Não tem problema, não. Eu já li a Bíblia toda tantos anos na minha vida. Eu já sei alguns capítulos até de cor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, mas sombra do Onipotente. Você já viu aquele crente, irmão, que não quer ler a Bíblia e começa a recitar os salmos que sabe de cor? Aí passou mais uns anos, 10 anos, 15 anos de conversão. Pega um versículo lá no Instagram. Deixa eu ver o que Deus quer falar comigo. Sabe aquelas figurinhas de bom dia que os irmãos mandam para a gente? Eu já li a Bíblia hoje. Olha o versículo que o irmão mandou. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. E vai esfriando. Vai esfriando. Só que tem hora que a gente precisa voltar, irmãos. Voltar enquanto há tempo. Tem muitos filhos pródigos andando dentro das igrejas, irmãos. Tem muitas ovelhas desgarradas congregando. Dá para acreditar nisso, irmãos? Tem muitas ovelhas que estão no meio do rebanho, mas com os seus pelos tudo sujo, cheio de carrapicho do mundo, as patinhas cheias de lama do pecado. Dá para acreditar nisso, irmãos? Vamos fazer uma análise da nossa vida. Se as trombetas soassem nesse minuto,
Você pode falar, eu subiria, eu vou falar para mim. O arrebatamento da igreja está para acontecer. Quem tem visto as guerras de Israel? Nação se voltando contra a nação. Quem tem visto quantas pessoas morrendo de fome, quantas pessoas morrendo por amor ao Senhor Jesus, quantos terremotos, quantas destruição. A Bíblia fala, cautelai-vos quando você vê tudo isso daí, porque está próxima a minha vinda. Ah não, mas eu quero andar, sabe, na linha lá, ó. Eu vou lá andar na linha lá, ó. Sabe aquele fio, igual os motoqueiros, às vezes sai, quase arranca o retrovisor da gente. Eu vou andar ali, ó. Aonde vai dar certo isso, irmãos? Aonde que a gente pensa que vai dar certo isso? Lambendo o gelo do diabo. Jesus, tem misericórdia da igreja. Eu não estou falando de nós, irmãos, estou falando da igreja de Cristo. Eu não estou falando assim, diretamente apontando para um, para outro, não, irmãos. A igreja do Senhor está envolvida em entretenimentos. A igreja do Senhor quer luz, quer câmera, quer festa, vamos levar tal cantor na igreja. E todo mundo tá, e pula, e pula, e pula, e vai, e faz, e acontece. Saiu dali, terminou o culto, fechou a porta da igreja, monta na moto, pega um carro, pega um Uber e vai lá na festa do peão. Essa é a igreja de Cristo? Essa é a igreja do Senhor? Será que quando chegar lá, vai pedir licença, pegar o microfone, ou vai falar de Jesus para um amigo que está do lado? Não vai não. Vai procurar uma menina para passar a noite com ela? Vai procurar um menino para passar a noite com ele? E amanhã levanta e coloca a máscara de crente de novo? O diabo está levando. A Bíblia fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Somos um vaso de barro. Precisamos reconhecer que nós somos, irmãos. Precisamos saber que nós não somos super crentes, super bambambam. Não somos. Nós precisamos dobrar o joelho, nós precisamos orar, precisamos clamar, precisamos buscar, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Jesus vai voltar. E vai mesmo. Isso não é uma história em quadrinhos, irmãos. Ele vai voltar mesmo. As trombetas vão soar mesmo. O diabo existe mesmo. O inferno existe mesmo. Você que está aí assistindo a gente pela internet, nesse culto, é para nós. Para quantas pessoas nós falamos de Jesus essa semana, irmãos? Para quantas pessoas nós demos bons testemunhos essa semana? A palavra de Deus, ela vem, irmãos, como uma espada de dois gumes. Ela corta dos dois lados. Ela vem para nós, ela vem para mim, ela vem para você. É lindo como Deus faz de nós um depósito dele para carregar o que é mais precioso, é a presença dele. Mesmo sendo tão falhos, irmãos, mesmo sendo tão imperfeitos, ele nos dá o direito de restauração. Jeremias, sabe o que eu vou fazer com o meu povo? Vem até mim, Deus disse. Desce na casa do oleiro. Veja o que eu faço. Tem um vaso rachado ali. A Bíblia diz que ele quebra e refaz. Porque se tiver um furinho, irmãos, não suporta a água e nem a presença do Espírito Santo. Quantas vezes for necessária, nós devemos pedir para o Senhor, me leva, Pai, de novo para a casa do oleiro. Me leva, Deus, para a casa do oleiro.
Irmãos, ainda dá tempo. Ainda nós temos tempo. Me leva, Senhor. Quebra, Pai. Está doendo, Deus, eu sei. Está doendo, Pai. Mas eu estou nas tuas mãos. E o Senhor vai fazer um vaso novo. Para nós encerrarmos. Quero ler aqui. Porque se eu for continuar tudo aqui, irmãos, vai longe ainda. Em João, capítulo 12, no versículo 24. Digo-lhes verdadeiramente, digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, ele dá muito fruto. Nós precisamos morrer, matar a nossa natureza humana. Esse texto da Bíblia está se referindo a Jesus Cristo, quando ele morreu. Porque se ele não morresse, não teria frutos. Nós não seríamos chamados para ser filhos dele. E tem uma passagem da Bíblia, que eu deixei aqui escrito, olha. Quando Gideão foi guerrear com 300 homens. Quando Gideão foi guerrear com 300 homens, pediu para que eles escondessem as tochas dentro de um vaso. Quem se lembra dessa passagem? Pediu para ele: esconda a tocha dentro do vaso. Vaso, eu, você. A tocha, Espírito Santo. Dentro do vaso. Aí ele disse assim: no momento certo e na hora certa, vocês vão quebrar esse vaso. E a minha glória vai descer. E o povo foi derrotado. Os midianitas foram derrotados. Às vezes você fala assim: eu sou um vaso de barro, imperfeito. Junção perfeita, irmãos. Vaso de barro, poder de Deus. É tudo que Deus quer. A tocha está escondida. Quantas vezes você se acha ninguém, mas cheio do Espírito Santo? A Bíblia diz que na hora exata, esse vaso vai se quebrar. Na hora exata, ele vai se quebrar. E será manifesto a glória de Deus e a sua vitória. O seu nome será chamado no céu. O dia que o arrebatamento da igreja acontecer, irmãos, não seremos mais um vaso de barro. Teremos um corpo transformado e viveremos para sempre com o Senhor.